Meus amados irmãos, irmãs, bom dia. Que a bendita graça do nosso Senhor possa, de uma maneira muito especial, inundar as nossas vidas. Abram suas Bíblias aqui em Mateus, capítulo 18. Vamos ler a partir do verso 23. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar a conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: Senhor, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe toda a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida. Por que me suplicastes? Não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, no nome de Jesus, o teu precioso Filho, é neste sagrado nome que nós oramos e debaixo deste nome nos colocamos, Senhor, mais uma vez, para rogar a Ti que na Tua infinita misericórdia, no Teu infinito amor, o Senhor possa falar a cada um de nós, que Teu Espírito nos ajude, Deus, a meditar nesses textos com reverência, com temor, permitindo que a Tua palavra possa falar ao nosso coração. O Senhor nos guarde de ler esses textos sem perceber a Tua inspiração, a Tua revelação, as aplicações as quais o Senhor anela, deseja revelar para nós, transmitir para nós, para que sejamos curados. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, nos ajude mais uma vez. Amém. Pois bem, meus irmãos, irmãs, aqui nós temos uma parábola muito interessante, muito significativa, com uma verdade muito profunda. O assunto desta manhã é sobre perdão. Perdão. O que realmente significa esta palavra?
Amados irmãos, irmãs, algumas palavras bíblicas, elas não podem ser estudadas apenas com o dicionário. Você pega o dicionário e pega a palavra glória. Aí você vai estudar a palavra glória no dicionário. Você nunca vai chegar ao verdadeiro conteúdo significativo daquela palavra. Glória, graça, misericórdia, amor. Esses termos, eles derivam, a sua etimologia tem a ver com o caráter de Deus, com o ser de Deus. Então nós temos aqui mais uma palavra, e vocês podem estudar ela em qualquer dicionário. Vocês nunca vão entender verdadeiramente essa palavra, se não for a partir da natureza de Deus, do caráter de Deus. Perdão. Alguém disse assim: perdoar quem merece ser perdoado é justiça. Porém, o verdadeiro perdão divino é perdoar quem não merece ser perdoado. Então nós temos aqui uma definição normal, comum, que eu acredito que podemos encontrar em alguns dicionários. Perdoar quem merece ser perdoado é justiça humana. Porém, o perdão divino é perdoar quem não merece ser perdoado. Ou alguém aqui acha que merecia o perdão? Quando você lê Efésios capítulo 2: e vos vivificou, estando vós mortos. Aí você pode dizer: está vendo, irmão, eu estava morto. Como? Mortos em delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o espírito que atua nos filhos da desobediência. Éramos, por natureza, filhos da ira. Mas, se não tem esse mas, irmãos, estava tudo perdido. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e nos amou como? Quando nós estávamos, Paulo faz questão de repetir, mortos em delitos e pecados. Como que foi esse perdão? Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos fez passar por uma morte substituta e uma morte participativa. Primeiro, substituta, porque Ele tomou o nosso lugar de condenados. E participativa, porque nós experimentamos tudo aquilo que Ele alcançou através dessa morte. O perdão, a justificação, a regeneração. Aí Paulo vai colocar um ponto aqui extremamente significativo: juntamente com Ele, com Cristo, pela graça sois salvos. E não somente isso, irmãos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que entendimento de perdão é o que você tem? Qual o seu conceito de perdão? Ele não apenas nos perdoou e nos deixou seguindo o curso deste mundo. Ele não apenas nos perdoou, permitindo que nós tivéssemos a natureza de filhos da ira. Ele nos perdoou e nos tirou. Colossenses 1:13, ele vai ampliar o sentido do que está sendo dito aqui. Ele nos tirou do império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É outra maneira de dizer que Ele nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Irmãos, se os nossos conceitos, se os nossos valores, se a nossa conduta não é respaldada pela palavra de Deus,
Então nós temos uma outra salvação, e não a salvação redentora em Cristo Jesus. Nós temos salvação psicológica, nós temos salvação religiosa, e não a salvação em Cristo. Nosso conceito de salvação está completamente fora do que a Bíblia diz, porque não é apenas uma mudança de condição, salvação é uma mudança de posição. Essas duas coisas precisam ficar claras. Eu conversava com um jovem na semana passada, que se dizia cristão há muito tempo, se dizia conhecer o Senhor, e eu quero colocar isso com muito cuidado aqui, irmãos, porque não é o meu tema, não é o assunto que eu vou falar, mas eu preciso dizer isso para vocês, que tem muitas pessoas banalizando a salvação. Então uma salvação de qualquer jeito, uma salvação sem novo nascimento, uma salvação sem regeneração. Aí eu criei, o ladrão da cruz creu, ele creu, irmão, você sabe como é que foi que ele creu? Será que naquela condição você iria crer? Todos ali olhavam aquele homem esmagado naquela cruz, porque esse é o argumento de muitos. Eles acham, o ladrão da cruz não precisou seguir Jesus, o ladrão da cruz, ele creu na última hora. É assim que você vê? Você está precisando passar um colírio bíblico nos seus olhos. Veja o que aconteceu ali. Jesus está todo esmagado, desfigurado, como um cordeiro mudo, diante daqueles tosqueadores ele não abriu a sua boca. Agora ali no Calvário, pendurado naquela cruz, seus braços esticados como a corda de um violino, cravado com aqueles terríveis pregos, seus pés, parecia impotente. Ele não é o dono da vida, ele não é o Filho de Deus, assim diziam eles. Salvou os outros, não pode salvar a ti mesmo. O seu amigo do lado estava ali zombando dele, até que aquele ladrão diz assim: nós estamos aqui porque merecemos. Este não fez mal algum. A primeira coisa que ele viu, Jesus venceu o pecado, ele não fez mal algum, nele não tinha culpa. A outra coisa que ele diz assim: Senhor. Sabe quem era chamado de Senhor em todo aquele mundo? César. Quem é que ousaria chamar um homem esmagado naquela cruz, rejeitado por todos, de Senhor? Ele viu que ele era o Senhor. Outra coisa, lembra-te de mim. Lembrar como? Se ele está morrendo, vai lembrar onde? Lembrar para quê, se tudo acabou? Então aquele ladrão da cruz, ele teve mais fé do que Pedro, que andou com Jesus. Lembra-te de mim, porque ele sabia que Jesus não iria morrer quando entrares no teu reino. Ele sabia que Jesus tinha um reino, então ele viu que Jesus era Senhor, era Salvador e era Rei. Então, se esse é o seu padrão, você está no padrão errado. Então muito cuidado, irmãos. Salvação é regeneração, é transformação de vida, transformação de condição e transformação de posição. E aquele jovem usava isso para me dizer: irmão, mas eu sou cristão, tudo bem que eu tenho problema com drogas, com prostituição, é uma fraqueza da minha carne, mas Deus sabe, e justificando. Ele havia perdido a família dele, havia perdido o emprego dele há 5 anos, e agora estava recomeçando, mas ainda dizendo: o meu problema é que eu amo, eu ainda não consegui, irmão, deixar de amar o pecado. Mas Deus sabe, Deus é misericordioso, Deus é bom. Aí já tem um outro argumento: Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus é justo, Deus é sério, Ele é santo. Ele não esmagou o Filho dele lá na cruz do Calvário para que nós banalizássemos a sua graça. Então cuidado com essa salvação que muitos estão pregando por aí. Nós cremos na salvação eterna. A salvação nos tira de uma condição de filhos da ira e nos leva para uma filiação eterna. E sim, aí eu concordo sim,
Quando você nasceu de novo, você é um filho de Deus, você entrou nessa filiação eterna. Filho é uma posição eterna, então não confunda uma coisa com outra. Vamos colocar as coisas claras. E quando você nasce de novo, nessa experiência do verdadeiro perdão, o perdão que entra aqui, ele é transformador. O perdão, ele tem uma habilidade, um poder terapêutico, libertador, como nenhum outro remédio é capaz de ter. E nós temos perdido isso, irmãos. Se tem uma das coisas que tem amarrado muitos casamentos, muitas pessoas estão acorrentadas, é pela amargura da incapacidade de perdoar. Eu fico me perguntando como que essas pessoas comem do pão, bebem do cálice, na mesa do Senhor, com o coração cheio de mágoas, com muitas pessoas aprisionadas pela falta de perdão. Como é isso, irmãos? Vamos observar esta parábola. Eu vou tentar traduzir isso aqui numa linguagem muito simples. Aqui nós vemos um senhor muito rico. Ele tinha um servo que era o seu grande devedor. Aqui diz que ele devia algo que era impossível de ser pago, 10.000 talentos, 10.000 talentos. Eu vou traduzir isso na linguagem dos estudiosos. Alguns estudiosos dizem que se Adão tivesse vivido até agora, ele não teria pagado essa dívida. Só para você ter uma ideia. Outros dizem assim, essa dívida, para que alguém pagasse ela, segundo os valores da época, teria que trabalhar de 150 a 170 anos. Observe aqui. Observe aqui. Aliás, 170 anos não, 170 mil anos, desculpem. 170 mil anos. De 150 a 170 mil anos. Por que o Senhor colocou isso aqui? Só para dizer, esse servo tinha uma dívida impagável. Impagável. A minha dívida, a tua dívida era impagável. Se o Senhor enviasse um anjo para morrer no nosso lugar, você estava satisfeito? Você nunca. Você poderia achar que ele iria satisfazer, porém a justiça de Deus jamais seria satisfeita. Se qualquer um arcanjo, ou qualquer um outro anjo morresse no nosso lugar, a justiça de Deus jamais seria satisfeita. O único que pode satisfazer a justiça de Deus foi o seu Filho. O problema de Deus com o nosso pecado não era um problema entre Deus e nós, é muito mais do que isso, era um problema entre Deus e Deus mesmo. Irmãos, eu me atrevo a dizer algo aqui, e falo com muito cuidado, com muita reverência. Deus nunca e jamais, é impossível que Deus enfrentasse alguma situação delicada para Ele, alguma situação impossível. Para Deus não há impossíveis. Porém, uma vez Deus teve que enfrentar uma situação delicada. Sabe qual foi a situação mais delicada, ou a única situação delicada, a qual Deus teve que enfrentar? O perdão dos nossos pecados. Não foi tão simples, irmãos. Quando Ele criou o universo, Ele disse: haja. Então Ele poderia dizer assim: haja perdão. Até Satanás estaria perdoado. Esse mundo seria uma maravilha. Mas nós nunca conheceríamos a misericórdia e o amor de Deus. Seria uma perda muito grande. Alguém disse que o capítulo 3 de Gênesis, já vi isso, é um dos capítulos mais tristes da Bíblia. Errado. É um dos capítulos mais lindos da Bíblia, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O homem pecou,
Aí o homem pecou, o que ele fez? Fez aquela tanguinha ridícula da sua autojustiça. Não é verdade? Mas Deus foi lá e matou um cordeiro, porque dentro de Deus havia um cordeiro sacrificado. Lembra, irmãos, escute que coisa linda. Lá em Êxodo capítulo 12, você lê ali a partir dos versículos 10 a 14, você vai ver que o cordeiro, ele era tomado, depois de alguns dias, ele era sacrificado. Lembra disso? Primeiro o cordeiro era tomado, depois de alguns dias ele era sacrificado. Não era tomado e sacrificado. Isso nos mostra, irmãos, antes do homem cair, havia um cordeiro sacrificado dentro de Deus, separado para o sacrifício antes do pecado. O pecado não tomou Deus de surpresa, já havia um cordeiro separado para morrer pelo pecador. E ali, quando o homem peca, é Deus que vai atrás do homem, porque a salvação pertence ao Senhor. Você compreende, irmãos? Então Deus preparou aquelas vestimentas para o homem, mostrando que este é o trabalho dele. Assim seria, esta é a mensagem da cruz. É curioso isso, irmãos, nós entendermos essa verdade. É impressionante você compreender isso, entender o perdão de Deus, não é só em relação a nós e Deus, mas em relação a nós e os nossos irmãos, nós e o nosso cônjuge. Nessa hora o perdão não faz sentido. Quantos casamentos estão aqui? Divórcios, já existe um divórcio emocional. Vocês só não foram no cartório, no juiz, para sacramentar o que vocês vivem dentro de suas casas. Dormem em quarto separado, cama separada, sem afeto, sem intimidade. Como é um casamento onde não tem intimidade, onde não tem carinho, cumplicidade, cuidado, amor? Você não vive casamento para a sociedade, você vive um casamento para Deus, acima de tudo para Deus. Quantos casais já disseram aqui: estou casado com você por causa dos nossos filhos? Não é por causa dos seus filhos, é por causa de Deus, é para Deus o seu casamento. Esse é o grande problema, irmãos, é que nós estamos acorrentando aquelas pessoas e mantemos elas num cativeiro de amargura, de falta de perdão. Mas sempre antes de dormir: Senhor, perdoa meus pecados. Será que Deus vai se contradizer? Eu preciso ler esse texto para você, acho que você não entendeu direito. Olha o versículo 35. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um seu irmão. O que ele vai fazer? Olha o versículo 34. Indignando-se, Deus se indigna quando Ele vê você tratando o seu cônjuge assim. Irmãos, se tem uma coisa que é muito fácil, eu digo para vocês, é usar máscara. Essa era a palavra para hipócrita, vem do grego hipócritos, traduzindo, aquele que usa máscara. Os hipócritos eram atores, então eles contavam uma história triste, colocavam a máscara triste, e todo mundo chorava. Depois eles contavam uma história alegre, com a máscara alegre, todo mundo ria. Então o sinônimo disso é aquele que usa máscara. Pare de usar máscara no teu casamento, porque você pode usar para os irmãos, pode usar para os seus filhos, mas você não vai usar diante de Deus, porque Ele sonda o nosso coração, Ele vai fundo, Ele vê fundo, Ele vê como você tem tratado o seu cônjuge. Então observe, indignando-se, o seu Senhor entregou aos verdugos. Talvez muito do que você sente na sua vida, muito do que você tem experimentado na sua vida, de chibatadas, de reprovações, de amarguras, de angústias, de sofrimento, muito, não estou dizendo tudo, não estou dizendo que o que você realmente está passando seja isso,
Permita que o Espírito Santo coloque luz para que você discirna agora, se não é exatamente o que você está passando, por quê? Você mantém o seu casamento no cativeiro de amargura e falta de perdão. Você vê que esse personagem aqui da parábola, para pedir o perdão, ele teve um coração rendido e quebrantado, e obteve. Mas quando ele teve a oportunidade de perdoar uma pessoa que lhe devia $100, que é o que alguns calculam o valor aqui desses talentos, ele devia para alguns em torno de $600 milhões, impagável, mas o outro ali devia $100. Ele não perdoou. Meus irmãos, isso aqui não é brincadeira, isso aqui é seriedade. Talvez aqui está a explicação para esse vazio espiritual que você sente. Aqui talvez esteja a explicação para a apostasia que você está vivendo. Talvez aqui esteja a explicação porque existe uma porta escancarada na tua vida e muitas doenças psicossomáticas têm entrado. Vamos olhar isso pela palavra de Deus. Eu quero colocar três lições aqui para a gente avançar um pouco mais. A primeira: perdão é o mais profundo efeito da graça na nossa vida. Vou repetir: perdão é o mais profundo efeito da graça de Deus em nossa vida. Perdão. Agora, como eu posso testemunhar que este mais profundo efeito da graça de Deus na nossa vida, que é o perdão, ele morreu dentro de mim, ele não opera dentro de mim, ele trabalhou para construir meu relacionamento com Deus, mas ele não trabalha para construir o meu relacionamento com as pessoas que estão do meu lado. Eu até concordo que você possa ter dificuldades em perdoar. O que eu não posso aceitar é que você seja resistente em perdoar, que você decida não perdoar, porque tem muitas pessoas que eles perdoam assim: está perdoado, mas por favor, não erre mais. Irmãos, eu quero que você veja algo muito especial, isso é muito importante para a gente. Lucas 17, eu vou tentar ser bem breve aqui. Olha a questão do perdão, tanto que isso é sério na palavra de Deus. Lucas 17, versículo 3, nosso Senhor diz assim: cuidado, se teu irmão pecar contra ti, cuidado. Não é cuidado com o seu irmão não, cuidado, vírgula. Porque algumas pessoas tiram as vírgulas, os pontos da Bíblia, destrói as conjunções, as interjeições, vira uma confusão. Coloca tudo como está, irmãos. Mas foi escrito por homem. Irmão, você pode ler uma Bíblia que foi escrita por homem, deve ter muitos erros gráficos aqui. Já me perguntaram qual é a melhor versão. A melhor versão não é aquela que você lê, a melhor versão é aquela que lê você, pronto. Então não preocupe em comprar a corrigida, a fiel, a Bíblia do esposo, a Bíblia da mulher que ora, a Bíblia, irmãos, lê a que você quiser, tá bom? Os irmãos mais velhos, os anciãos, vão orientar vocês. Tem dia que eu estou usando a Reina Valéria, tem dia que eu estou usando a atualizada, tem dia que eu estou usando a corrigida fiel. O mais importante é aquela Bíblia que Deus fala com você, tá certo? Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. Se por 7 vezes no dia, imagina um cônjuge que erra 7 vezes, quem aguenta uma coisa dessa? Mas olhe bem, a chave não é isso ainda, irmãos. Então não se desespere, nem ache que você tem a legalidade de errar 7 vezes com a sua mulher, tá bom? Ou com o seu esposo. Então muito cuidado com como a gente lê a Bíblia, porque a gente fica muitas vezes no superficial e esquece do essencial. Olha o que o Senhor quer nos mostrar aqui. Se por 7 vezes no dia
pecar contra ti 7 vezes, vier contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. O Senhor tem um texto lá em Osés que o Senhor fala assim, que o arrependimento de Efraim é como a luz da manhã, que cedo passa. Então, esse texto já iria contradizer esse, não é? Porque aí as pessoas vão dizer assim, está vendo, irmão? Ou está vendo, minha esposa, meu esposo, você tem que me perdoar. Acho que uma pessoa que está brincando de pecar, está precisando converter. Então aqui o problema é mais do que conjugal, é espiritual. Mas vamos ao assunto aqui que eu quero lhes mostrar. Então disseram os apóstolos, Senhor, aumenta a nossa fé. Porque a ênfase do Senhor aqui não está na pessoa que erra, Ele está falando é para aquele que tem que perdoar. Esquece aqui, deixa essa outra parte, que eu diria assim, subsidiária de lado. Vamos à parte que o Senhor quer tocar aqui. Ele está falando é sobre a nossa atitude em perdoar. Ele está dizendo, você tem que perdoar. O Senhor não está dando aqui uma medida numérica, porque o leviano vai dizer assim, bom, eu já pequei 3 vezes, eu tenho mais 4 ainda, de bônus para pecar hoje. Isso pensa o leviano. Então, irmãos, vamos pensar em algo, Deus é sério, Deus é santo, não brinca, com pecado você não brinca. Escute, a ênfase do Senhor está aqui, quando Ele está dizendo para os discípulos, que você tem que perdoar, se a pessoa se arrependeu, você tem que perdoar. Então, algo que fica em evidência, arrependimento, quando você peca, tem que arrepender, você tem que arrepender. O Senhor não está dando aqui legalidade para você pecar no mínimo 7 vezes ao dia, de forma alguma, porque isso contradiz o seu caráter, contradiz o seu ensino. Ele está dizendo, se o seu irmão pecou, e arrependeu, confessou para você, perdoa-lhe. Quando o Senhor falou isso, o que os discípulos disseram? Senhor, aumenta a nossa fé. Porque para perdoar, irmãos, tem que ter fé. Tem que ter fé, você tem que crer no poder do perdão, porque senão você desiste. Senão você não vai acreditar que aquela pessoa vai mudar. E aí sabe o que acontece? A gente fica desenterrando defuntos. Na primeira discussão, vai lá no cemitério das emoções, vai desenterrando defunto. Lembra quando você falou? Lembra o que você fez? Lembra aquela vez? E vai desenterrando, vai desenterrando. Ao invés de você fazer o seu casamento um jardim do Senhor, você vai fazer um cemitério de Satanás. Isso não é correto, irmãos. Eu estou exortando e encorajando os irmãos para que nós tenhamos um caminhar maduro, uma vida devocional. Então o primeiro ponto é esse. O segundo, perdão não é algo que merecemos. Perdão não é algo que merecemos, mas é a dádiva. A dádiva, quero evidenciar essa palavra, a dádiva que precisamos. Nós não merecíamos perdão, mas ele é uma dádiva, a dádiva que nós precisamos, porque sem ele, o caminho jamais estaria aberto ao Santo dos Santos. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 10:19, tendo, pois, intrepidez. Essa frase, no contexto em que ela está e no livro que ela se encontra, por si só já mostra para nós algo maravilhoso, porque ela descreve a vida cristã. A vida cristã, isso foi dito ontem, é uma vida de ousadia, é uma vida de liberdade, é uma vida de alegria, de gozo, de viva esperança. O mundo está se debatendo, o mundo está preocupado com a política e com os políticos, se vai ter guerra, se não vai ter guerra, se a economia vai entrar num pântano. O mundo, eles estão desesperados, alguns estão preocupados, quem vai ser o anticristo? Como que vai ser isso? Porém os salvos,
Eles só estão preocupados com uma coisa: em manter as suas vestes limpas, para que naquele dia eles não sejam pegos de surpresa, como aquelas virgens prudentes, eles possam ouvir a voz do Senhor: vinde benditos de meu Pai, entrai. A nossa expectativa é pelo Senhor, o nosso anelo é pelo Senhor. Não vamos entrar na onda, na forma do mundo. Meus irmãos, como que nós poderíamos ter essa ousadia, tendo, pois, intrepidez para entrar no lugar santíssimo? Irmãos, isso para nós não soa tão forte, mas para aqueles judeus daquela época, quando eles liam isso, eles ficavam espantados, porque o lugar santíssimo era aquele lugar no tabernáculo que só o sumo sacerdote, um único homem, entrava uma única vez por ano para oferecer um sacrifício. Eles tinham aquele como o lugar mais reservado, o lugar mais santo que havia em toda a terra. Agora o escritor está dizendo que nós podemos entrar livremente, sem culpa, acesso livre, com toda ousadia. O lugar santíssimo é uma outra forma de descrever o trono da presença de Deus, como está no capítulo 4 da Epístola aos Hebreus: entrai confiadamente ao trono da graça. É outra forma de dizer, o lugar onde o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, se assentou de maneira majestosa e está lá por nós. Essa é outra forma. E por que nós podemos entrar, irmãos? Por causa do perdão, da eficácia do poder do sangue de Cristo Jesus. E este sangue opera duas coisas. Há 2000 anos atrás, este sangue nos deu o perdão eterno, e hoje este sangue nos purifica de toda iniquidade. Eu quero dizer que o efeito do sangue de Cristo Jesus não cessou, o efeito do sangue de Cristo Jesus ainda está em evidência na nossa vida. Porque hoje, quando você ora e fala: Senhor, me perdoe, mas o entendimento de Deus não é que você merece perdão, você já foi perdoado, você já é filho. O que você precisa é que neste sangue você encontre a purificação, você encontre a libertação para esse pecado. Nós precisamos aprender a nos relacionar com o sangue de Cristo Jesus, porque Ele ainda está presente na nossa vida. Deus ainda olha para mim e para você, e Ele vê o sangue de Cristo Jesus. E por que, irmãos? Por causa do perdão. Então, vamos para o terceiro ponto. Sem o perdão, a nossa vida se fossiliza. Verdade. Vira um pântano. Ou você se petrifica como um fóssil. Endurece. Fica resistente ao amor, à graça, à intimidade. Eu pergunto aqui, irmãos, como que é viver um casamento sem intimidade? Porque a esposa, por definição, ou o esposo, por definição, devem ser os nossos melhores amigos. Melhores. A pessoa mais íntima. Como que é viver um casamento sem intimidade? E quando eu estou dizendo aqui que sem o perdão a vida se fossiliza, é justamente isso. Consequentemente, eu quero dizer para você que sem o perdão você não tem intimidade nenhuma. O máximo que você tem é um escravo que trabalha ao seu favor, ou então uma empregada que serve de graça. E para muitos casamentos se resumiu a isso: o homem que sustenta a casa e a empregada que cuida da minha roupa, eu tenho casa, comida, roupa lavada. Isso é casamento, irmãos. É isso mesmo. É nesse casamento que Jesus está presente. Aí a gente vem para a reunião, aí a gente cultua, irmãos, canta Santo Santo, te amamos, te adoramos, nos prostramos. Isso vira chavão de retórica de uma religião morta. Aí voltemos para a primeira mensagem: o culto somos nós. Se o culto não somos nós, não importa o que você fala. Irmão Toso, eu sempre repito isso, vocês devem falar assim: nossa, esse irmão é repetitivo.
mas a repetição é a quinta essência do ensino. Tozer dizia assim: os cristãos geralmente não mentem, apenas cantam nas reuniões da igreja. Mas foi o Tozer que falou, irmão, vocês brigam com ele quando chegar na glória, eu só estou repetindo, porque pela cara que os irmãos fizeram aí, mas é ele que disse. Ainda bem que foi o Tozer, se eu falasse que foi o César, ele estava perdido, mas o Tozer que disse isso, irmãos. Então, graças a Deus, eu estou dando ênfase no Tozer, mas porque ele já faleceu, não é porque ele é melhor e maior, não, é porque ele não está aqui. Os cristãos não mentem, geralmente cantam nas reuniões da igreja. Como dizia meu avô, para um sábio, um tio é uma palavra. Não é verdade, irmãos? Irmãos, eu estou falando para mim também isso, porque é muito fácil a gente vestir a máscara de um homem santo, quebrantado, rendido, chora, ou de uma mulher, mas o que está aqui, irmão? Sem o perdão, nossa vida se fossiliza. Essas três partes é muito importante. Deixe-me tentar dar uma definição de perdão. Perdão não é algo natural a nós. A primeira coisa, perdão não é algo natural a nós. O perdão não é fácil. Sabe o que é fácil, irmãos? É aquilo que lateja nas nossas veias, o ódio, revidar. Você fez? Também vou fazer. Sabe o que é fácil, irmãos? Eu vou dizer para vocês o que é fácil. É o olho por olho, dente por dente. O fácil, que a gente acha fácil, é expor o outro, a vergonha. Isso é que é fácil, porque é isso que lateja aqui, ó. Agora sofreu o dano. Eu ouvi uma história muito linda de um casal que os ladrões entraram na sua casa e no momento que estavam roubando ali, no desespero, a arma disparou e matou o único filho deles. Sofreram, casal de irmãos, muito. E passaram-se alguns meses, um policial ligou para esse pai e disse assim: nós estamos com o marginal que matou o seu filho. Aí aquele casal, esposa e esposa, disseram para o outro: vamos lá, vamos. Aí marcaram o lugar, abriram a tampa da viatura, estava lá aquele rapaz esmagado, já tinha levado uma surra, machucado. Aí o policial disse: agora é você que diz o que a gente faz, que a gente não vai nem levar ele para a delegacia. Aí a mãe olhou, o pai olhou e disse: nós vamos tomá-lo como filho. O rapaz tinha a mesma idade do filho deles. Sabe o que é isso, irmãos? Graça. Isso é graça. O que pulsa aqui é ódio, vingança. Quando você ouve a traição, quando você descobre aquele pecado horrível do seu cônjuge, isso é natural a nós. Então a primeira definição, que o pecado não é fácil. O pecado não é, ou perdão, me perdoe. O perdão não é algo natural. O perdão não é fácil. Segundo, até aqui eu creio que isso já está ficando claro para nós. Eu estou apenas sendo mais didático. Perdão é a manifestação da graça de Deus na minha vida. Não é a graça inerente à minha vida. É a graça inerente à vida de Deus na minha. Isso é desafiador, irmãos. Isso é esmagador. Porque quando você tem a capacidade de perdoar, sabe o que você está dizendo? Você está professando na prática aquilo que Paulo disse: não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Aqui está. Você quer realmente, numa oportunidade, porque a gente ora, né, irmãos? Senhor, viva Cristo em mim, que tua vida seja formada em mim. Aí Deus vai te dar um exemplo prático que Ele está vivendo em você. Ele vai te dar um cônjuge numa situação que você vai querer matar ele, que você tem uma oportunidade agora vai ficar aqui, ó, vai comer na minha mão, e você não vai poder fazer isso. Aí está na hora de Deus responder aquele pedido que você faz há tanto tempo: forma Cristo em mim, porque o
perdão é resultado da graça de Deus na nossa vida. Aí você vai ter que perdoar. Porque, irmãos, perdoar, você sabe o que é? É tomar o lugar do outro. Escute isso. Escute isso, irmãos. Perdoar não é simplesmente você dar uma palavra, está perdoado, eu vou esquecer. Você não esquece. A questão é que quando você lembra daquele pecado que o seu cônjuge cometeu contra você, aquilo não te escraviza mais, aquilo não te amargura mais. Por mais que ainda doa lá dentro, a graça é maior, o amor de Deus é maior. Aquilo não faz com que você olhe para o seu cônjuge com uma certa rejeição. Entende, irmãos? Aquilo não criou um pântano no teu casamento, não fossilizou os teus afetos. Então o que é o perdão? O perdão é você tomar o lugar do outro, ou não é, irmãos? Ou eu estou inventando coisa? Biblicamente é, porque aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha, aquela cruz era tua, aquela morte e as profundezas do abismo, era eu e você que iríamos para lá, não ele. Porque, irmãos, veja que mistério, como você vai entender essa morte, como você vai entender essa justiça. Não era simples para Deus nos perdoar. Para Deus nos perdoar, sua justiça teria que ser satisfeita. Se todos nós parássemos de pecar por algum tempo, nós jamais satisfaríamos a justiça de Deus. Como então a justiça de Deus poderia ser satisfeita? Sabe como, irmãos? Se o filho dele, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Entende isso, irmãos? Você consegue entender mesmo? Eu entendo até um pouco, mas chega um momento que eu não entendo. Então, se você entender mais do que eu, me ajuda a entender. Por exemplo, eu vou aumentar a dificuldade que eu tenho. Isaías 53. Porque foi, olha o que disse, irmãos, foi do agrado do Pai esmagá-lo. Olha o que Paulo diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou no nosso lugar. Explica isso. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é a tradução de todo esse ato? Perdão, para nos perdoar. Que ele não podia morrer, irmãos, porque ele é imortal, como diz aquele poema do irmão. Ó, que mistério, morre o imortal. Ele estava ali naquela cruz há 6 horas, e a morte não entra nele, e a morte não entrou, foi ele que entrou na morte, matou a morte, desceu às profundezas do abismo, para vencer a morte no nosso lugar, como nosso substituto. Ele tomou o nosso lugar de condenados, ele levou as nossas iniquidades, ele levou as nossas dores, ele levou as nossas enfermidades. Então isso é perdão, irmãos. Você está preparado para isso hoje? Daqui a pouco nós vamos orar. Você está preparado para essa oração, para dizer: Deus, eu entendi. Perdão é você pegar a dívida do outro e colocar sobre você. E a gente não perdoa assim, irmãos. A gente perdoa o outro colocando mais dívida sobre ele, mais carga. A gente não alivia. Em algumas situações a pessoa, ela sente um poder, fala: então agora acabou, agora você vai ficar debaixo do meu jugo. E sempre que a coisa aperta, você aponta o dedo, aquele dedo julgador, condenador. Irmãos, eu digo para vocês com toda a sinceridade do meu coração, nós não podemos sair deste lugar nesta manhã sem que Deus opere um grande milagre. Então isso significa que quando você perdoa, você simplesmente está abrindo mão da dívida que a pessoa tem contra você.
Eu quero ler dois textos que estão bem direto a isso que nós acabamos de ler. Anote apenas. Esse texto de Mateus 18, 35, nós lemos: assim também meu Pai Celestial vos fará se do íntimo não perdoar de cada um seu irmão. Eu quero enfatizar esse texto, no íntimo, porque perdão é aqui, perdão não é só boca, é no íntimo. Aquela pessoa não pode ser desmerecida. Perdão é uma questão interior, é do coração, não é de boca para fora. É como disse José: esquecer, esquece, apaga. Agora o outro texto, Marcos 11, 26. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então muitas vezes, irmãos, nós estamos diante de Deus, sabemos que o perdão é uma dádiva eterna, amém. Você não apenas precisa ter a certeza que no perdão você foi colocado numa posição e numa condição de filiação, isso é um fato, mas nós sabemos que salvação é a salvação do Espírito, é a salvação eterna. Essa salvação nos coloca nessa condição de grande privilégio, mas sabemos também que vida cristã é uma questão de responsabilidade. E muitas vezes pecados que você não consegue vencer é porque você não tem encontrado a eficácia do poder do sangue de Cristo, não por causa do sangue, mas porque você tem quebrado o princípio. Uma coisa que nós temos que aprender, irmãos, é sobre princípio. Princípio não se quebra. Quando o Senhor fala em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino, é reino que ele está falando dos céus, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Muitos me dirão, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome não temos expulsado demônios, feito maravilhas, enfim. Aí ele fala assim: e eu lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. A palavra iniquidade ali é anomos, é quebra de princípio, é quebrar princípio. Ele está falando de pessoas que estavam fazendo até a sua obra, mas quebrando o princípio. E quebrar o princípio aqui é fazer algo fora da vontade de Deus. Está vendo então que existe isso na Bíblia? Meus irmãos, esse entendimento é importante, entender salvação e reino, e saber que hoje, irmãos, nós cometemos pecados e encontramos através do sangue de Jesus a eficácia do perdão. Porém é importante nós sabermos também que não podemos quebrar princípio, e aqui está um princípio nesse texto. Para que nós possamos gozar da eficácia do poder do perdão na nossa vida, nós também temos que saber a eficácia do poder do perdão através da nossa vida. Compreender agora? É importante você absorver o poder, a eficácia do perdão na tua vida, para que você também possa experimentar a eficácia do poder do perdão através dela, quando você encontrar em situações em que você tem que exercê-lo. Porque senão, irmãos, nós vamos ficar igual ao Mar Morto. Como o irmão César nos lembrou aqui, como tudo isso é formado ali, o Jordão, lá no Monte Hermon, aquelas fontes que vão descendo ali, depois torna aquele rio barrento, depois um lindo lago, que é chamado do Mar de Genezaré, o Mar da Galileia, mas é um lago de Genezaré. Depois aquele lindo lago se torna aquele rio barrento, e aquele rio barrento vai descendo até se tornar o Mar Morto. Então se você pegar de uma ponta na outra, a ponta é o Hermon, vida, e a outra ponta, Mar Morto, porque ali, irmãos, ele não vai para lugar nenhum, é o mar salgado. Não é estranho isso, irmãos? Como é que algo tão cheio de vida se torna um Mar Morto? Deus não colocou aquilo ali para pesquisadores, para turista. Deus colocou aquilo para que nós venhamos meditar o que a nossa vida pode se tornar. Ela procede do alto, porque é uma vida espiritual celestial, para se tornar o Mar da Galileia. Mas esse mesmo Mar da Galileia, irmãos, pode se tornar o Mar Morto.
vai depender do curso que você está percorrendo. Entende? É sério isso, irmãos. É o curso que você está percorrendo. Que o Senhor nos guarde, irmãos, que o Senhor nos ajude. Vamos a mais um ponto. Perdão é uma necessidade imperativa. Perdão é uma necessidade imperativa. E no casamento isso é importante, irmãos, porque através do perdão é onde você vai poder viver um relacionamento total, isto é, de absoluta intimidade. Como eu disse há pouco, a falta de perdão destrói a intimidade. Para que nós possamos viver uma vida plena na intimidade, é importante que nós venhamos experimentar o perdão no nosso relacionamento conjugal. Segundo, o perdão é fundamental para não nos tornarmos escravos dos nossos próprios sentimentos. Porque isso, irmãos, destrói as nossas emoções, os nossos afetos adequados, a vida no espírito, comunhão, consciência, intuição, do ponto de vista elevado da nossa espiritualidade. Isso destrói. O perdão é libertador, é um bálsamo celestial. Perdão traz cura. Você pode achar que não, mas ele traz um bálsamo, ele traz um milagre para o teu casamento. É difícil, irmãos, porque não sai, fica preso aqui, mas você vai ver que o dia que você conseguir perdoar, você vai limpar o seu coração, você vai tirar aquela tensão. Talvez muitas dessas dores que você tem no seu corpo, que a fisioterapia não dá jeito, o Pilates não dá jeito, vou te falar a verdade, muito disso sabe o que pode ser? Emocional, é falta de perdão, é tensão emocional. Você está travado, você está preso, você está ficando amargurado, comprimido, asfixiado, você está pagando caro, e o maior preço Jesus já pagou, um preço altíssimo, para que você conheça, experimente, desfrute e leve outros também a desfrutar na tua vida o poder do perdão. Sem o perdão, irmãos, nós destruímos a nós mesmos e aos outros. Deixe-me colocar um outro texto aqui, João 20 e o versículo 23. Diz assim: João 20, 23. Se alguns perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Essa palavra retidos aqui, sabe o que significa? Se você não perdoa uma pessoa, você mantém ela amarrada, você mantém ela no cativeiro, você mantém a pessoa aprisionada. Meus irmãos e irmãs, pondere comigo, reflita: será que você não tem feito do seu cônjuge um refém? Será que você não está fazendo do seu casamento um cativeiro? Será que você não está fazendo do seu casamento um terrível cativeiro, uma terrível prisão? Aqui está um texto: se você não perdoa a pessoa, você mantém ela amarrada, aprisionada, acorrentada. Isso não é casamento. É por isso que você tem desfrutado tanta infelicidade conjugal. Isso tem um profundo reflexo na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Quantas pessoas, como diz esse texto aqui de João 20, 23, tem aprisionado o seu cônjuge, e tem feito do seu casamento uma prisão. Isso reflete na nossa vida cristã, isso reflete na nossa vida espiritual. Onde não há perdão, irmãos, não existe relacionamentos saudáveis, maduros, não há crescimento espiritual, não há. Digo para vocês, e não é só na vida conjugal não, muitos filhos precisam perdoar seus pais, muitos pais precisam exercer o perdão para os seus filhos. Por incrível que pareça, essa é uma grande dificuldade que os pais têm,
Eles acham que isso é humilhação. Não é humilhação, isso é relacionamento saudável, isso é construtivo, isso é terapêutico. Você poder sinceramente olhar nos olhos do seu filho e dizer: me perdoa, filho. Eu conheci a história de um rapaz que ele tinha um ódio do seu pai, ódio muito grande, e um dia o pai dele perguntou para ele: meu filho, o filho era muito bem sucedido, eu tenho muito orgulho de você, mas eu sinto que você não tem nenhum apreço por mim, você é uma pessoa extremamente distante. O que eu te fiz? O que aconteceu? Ele disse: pai, um dia quando eu tinha 13 anos, você me deu um tapa na cara, aquele tapa dói até hoje, pai. E digo para os irmãos, se nós entendemos o assunto face de Deus na Bíblia, a gente nunca ousaria bater na face de um filho. Aquilo ficou uma ferida aberta, profunda. Então, irmãos, eu estou usando um pequeno exemplo, mas são muitas situações que nós corrigimos com ira, nós descarregamos sobre os nossos filhos a nossa distimia, e nós não temos a prática do perdão. Nós só temos a prática de pedir perdão, mas nunca de exercer o perdão. Perdão tem que fazer parte da nossa vida devocional. Se o perdão não faz parte da nossa vida devocional, irmãos, a nossa vida devocional é um vazio. A fome pela palavra morre, o desejo, o anelo pela oração não existe. Comunhão, que dificuldade nós vamos ter de comunhão, irmãos? De abraçar os irmãos e sentir. Quando a Bíblia diz que, quando Paulo fala assim em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito, era uma palavra única. Paulo buscou aquela palavra de um velório. Aquela palavra, ela tem um retrato, é o retrato de um pai que chora sobre o corpo de um filho que está morto. Ele está dizendo assim: quando você entristece o Espírito Santo ele chora por você como o pai que chora por um filho que morreu. Porque você sabe que os textos hebraicos e gregos, eles dizem muito mais do que palavras. Muitas vezes uma letra é o retrato de algo, de uma coisa. Não vamos entristecer o Espírito Santo. Olha que coisa importante aqui, irmãos. Não vamos, de maneira alguma, aprisionar os nossos filhos ou cônjuges. Vamos avançar. A mágoa congelada é uma porta, é uma brecha. A mágoa congelada é uma brecha para ações malignas. A mágoa congelada é uma porta para a amargura. Aqui eu quero colocar 2 textos e nós vamos encerrar. A mágoa congelada torna você amargo, frio, acusativo. Não vale a pena, meu irmão, minha irmã, não vale a pena você carregar um coração cheio de mágoa. Digo para você, debaixo das mãos do Senhor Jesus, é impossível você viver uma vida cristã espiritualmente ascensional, com um coração encharcado de mágoa. Nós precisamos, irmãos, pedir que o Senhor sonde o nosso coração todos os dias. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu pensar, vê se há algum caminho mau em mim, e se há, guia-me pelo caminho eterno. Então, irmãos, irmãs, quero colocar 2 textos. O primeiro é esse, Efésios 4:31. Vou ler só a primeira parte dele. Longe, a palavra longe aqui é muito importante. Corta, afasta toda a amargura. Essa palavra longe, ela é apenas uma tentativa de traduzir o texto original, mas o texto original diz assim: corta radicalmente a amargura. Não fica alisando ela, passando um pozinho, um cremezinho para dar lustre nela, não. Corta. Esse é um tipo de pecado, irmãos, sutil, que fica escondido. Ele não costuma aparecer, não. Você acha que não tem? Tem.
A falta de perdão é uma forte característica que esse pecado está instalado. Ele tem uma casinha lá com todos os móveis, bonitinho, paga IPTU, está bem alojadinho, bem fundamentado no seu coração. Peça o Espírito Santo para passar uma patrola em cima dessa casa, destrói, corta, não deixa nada, irmãos, e planta um jardim de amor ali em cima, de perdão. Corta. Vamos a outro texto. Hebreus capítulo 12, versículo 15, ele diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Observe essa frase: separando-vos, seja faltoso, separando-vos da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando, vos perturbe, e por meio dela, aqui é muito interessante, vocês serão contaminados. Observe isso, irmãos, é muito importante. Por meio dela, eu quero que vocês observem alguns detalhes aqui. Separando-vos da graça de Deus, a amargura nos separa da graça de Deus. Essa é a primeira coisa que eu quero que você observe nesse texto. A amargura, o coração congelado, de ódio, de falta de perdão, é um coração amargurado, e a amargura nos afasta da graça de Deus. E outra coisa, a amargura, ela cresce, porque ela brota, isso significa que outras coisas maléficas vão se expandindo dentro do teu coração. Ela é uma raiz que produz uma planta que dá frutos malignos, e você pode enumerar alguns desses frutos no teu relacionamento conjugal, no teu relacionamento familiar: falta de paz, falta de amor, falta de intimidade. Poderíamos colocar aqui, irmãos, uma frutaria só com essa árvore. Depressão, transtorno de ansiedade, por aí vai. Observe aqui, quando você olha para esta palavra, aqui em Hebreus 12, 15, e eu quero que você note isso, ele diz assim: por meio dela muitos sejam contaminados. Essa palavra contaminados fala poluir. Uma pessoa amarga, uma pessoa que não exerce o perdão, cheio de graça de Deus em sua vida, essa pessoa, ela polui, ela contamina todo o seu ambiente. Você torna a sua casa um ambiente tóxico, você torna a sua casa, o seu lar, um ambiente pesado, e o Senhor, Ele está batendo, irmãos, o Senhor está batendo na tua porta hoje. Abra o teu coração. Há quanto tempo você não tem um jantar à luz de velas com o Senhor na tua casa? E olha, observe que você tem orado todos os dias. O que é isso, irmãos? Isso não passa de uma religião fria, morta, sem sentido. Vida cristã, irmãos, não é algo da boca para fora. Vida cristã é atitude, vida cristã é prática. Amém pela leitura de livros, amém pelas mensagens que ouvimos, amém, mas isso tem que produzir prática, atitudes. Não estou dizendo que isso é fácil, irmãos, mas é o único caminho que nós temos para viver em paz, para viver e transmitir paz, para libertar as pessoas. Isso é libertador, isso é terapêutico, isso é transformador. O perdão cura esses transtornos que nos oprimem. O perdão, ele liberta essa opressão e essa possessão maligna que Satanás tem na tua casa. O perdão destroniza Satanás dos nossos lares, da nossa vida. Quando o Senhor diz que ninguém pode servir a dois senhores, Ele está dizendo nitidamente que é possível sim, que na nossa vida cristã exista dois senhores. Um que a gente diz que está lá no coração e outro que está nas nossas ações.
Um que a gente diz que governa por dentro e nunca aparece, e outro que sempre aparece. Agora você tem que entender o texto. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode. Você acha que pode, você acha que tem, mas o que esse texto vai dizer claramente é que você está enganado, que na verdade você tem um Senhor. Então você pode achar que está servindo dois. Você fica com as desculpas: mas eu sou assim, eu não consigo, não sei o quê. Mas na verdade o Senhor está dizendo: não, na verdade tem um que está te dominando. Você está falando que é o outro, mas é esse que te domina. É o que você faz, os desejos dele, por isso que você tem vivido esse cativeiro. O Senhor quer acabar com esse cativeiro teu, hoje, nesta manhã. Aquele Deus que abriu o mar vermelho, conduziu o seu povo por 40 anos debaixo de uma nuvem, alimentando eles com maná. Aquele Deus que abriu o Jordão e fez o seu povo entrar na terra de Canaã. Aquele Senhor que disse: aquieta-te, vento, acalma-te, mar, que andou sobre as águas, que multiplicou pães, que ressuscitou mortos, que entrou na morte, matou a morte, destruiu a morte, ressuscitou, está no trono. Ele está aqui nesta manhã para te curar. Ele é poderoso para fazer uma grande obra na tua vida. Nós não merecemos perdão, mas precisamos dele. O seu cônjuge precisa dele. E não deixe essa hora passar. Meus irmãos e irmãs, não fique sofrendo mais. Acabe com esse sofrimento hoje. Que Deus vos abençoe. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Senhor, nós confiamos só no Senhor. Não confiamos em nada e em ninguém nesta manhã que possa nos ajudar nos nossos relacionamentos, Senhor. Que possa tirar essa amargura, essa angústia, esse coração duro, petrificado, que não perdoa. Senhor, quantos homens aqui, maridos, esposas, o Senhor os tem colocado enquadrado nesta palavra, e agora, Senhor, eles estão se batendo e se debatendo nesta hora. Senhor, não deixa que o inimigo tenha alguma vantagem. Repreenda o inimigo agora no nome de Jesus, e que o Senhor venha fazer uma obra profunda na vida deste homem e desta mulher. Quantos maridos, esposas aqui têm mantido o outro num cativeiro de culpa, de condenação, de falta de perdão. Pai, a tua palavra é viva e eficaz, ela é uma espada, vem e peleja contra nós. Senhor, toca na articulação da coxa deste homem, esse nervo duro, esse nervo amargo, esse coração que não se quebranta, que não se rende, esse coração que aprisiona o outro, em nome do teu Filho Jesus. Quebra a dureza desse coração nessa hora, Senhor. Só o teu Espírito para fazer esta obra. Portanto, nós confiamos no teu nome para este grande milagre, em nome de Jesus. Opera poderosamente nesta hora, Senhor. Não nos permita sair deste lugar sem essa experiência, este milagre terapêutico do Senhor nas nossas emoções. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe, irmão.